perguntas, tá ok? É uma hora. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e dar boas-vindas aos participantes e aos palestrantes de um assunto tão polêmico e que desperta tantas paixões. E, claro, extremamente importante para o Brasil e o setor GD, que é o ex-tarifário. Vou primeiramente apresentar os nossos palestrantes aqui, começando com o deputado federal Vitor Lippe. Ele é médico, foi prefeito de Sorocaba de 2005 até 2013, foi reeleito, conselheiro honorário da Faculdade de Direito de Sorocaba e atualmente preside o Parque Tecnológico de Sorocaba e é um grande incentivador da indústria nacional. Estamos aqui também com Felipe Santos, gerente de vendas da JA Solar e atua nos mercados de geração distribuída e centralizada. Possui experiência em qualidade e engenharia e tendo sido executivo dessas empresas em áreas multinacionais, tanto no ramo automotivo quanto no ramo de módulos solares fotovoltaicos. Estamos aqui também com o Adalberto Maluf, ele é diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD, conselheiro eleito da BGD, bacharel em Relações Internacionais e mestre em Economia Política Internacional pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. E, por último, não menos importante, o Dr. Frederico Bostin, advogado com 15 anos de atuação no mercado de energias renováveis, especialista em setor elétrico, possui experiência na estruturação de arranjos societários, veículos de investimento, instrumentos de financiamento, modelagem financeira para projetos com fontes renováveis, eólica, solar, resíduos sólidos urbanos, PCHs e afins. É diretor regional da BGD no Rio Grande do Sul. Então, vocês percebem que nós estamos aqui hoje com um time de primeira linha, né? Vamos ter bastante assunto pela frente. Tenho certeza que nós vamos sair daqui com novas informações, novas opiniões, talvez. E é muito importante que a gente traga para esse debate uma coisa que aconteceu recentemente e que vai impactar o mercado de geração distribuída e o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, para os próximos anos. Apesar do UEX ser concedido essa última lista até dezembro de 2021, do ano que vem. Então, eu vou colocar um assunto, aí vou pedir para comentarem 5 minutos cada um, e o primeiro assunto é direto exatamente na concessão do ex-tarifário. E todos sabem, desde 1º de agosto, o governo federal ele zerou as alíquotas de importação de produtos relacionados à captação de energia solar. Essa medida vale até 2021. Então, é a resolução 6970, né, da CAMEX, incluíram lá 110 produtos, né, 110 ex-tarifários relacionados a módulos solares fotovoltaicos, inversores, trackers, motobombas. As alíquotas eram em média de 12% a 14% e ficaram zeradas, alíquota zero. Então, eu pergunto qual a sua visão sobre o tema, começando com o deputado Vitor Lippe. Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Queria cumprimentar você, Carlos Evangelista, aí pelo evento, pessoal da BGD, cumprimentar também o Adalberto Maluf, que está sempre junto nas lutas, né, Adalberto? Estamos aí nessa fase difícil, mas não impossível. Nós vamos certamente fazer o possível para reverter essa situação difícil, cumprimentar o Felipe aqui também, né, e o Frederico, né, que também está hoje dividindo aí esse tempo para nós falarmos sobre essa questão do ex-tarifário. Bom, eu estou na vida pública, estou lá em Brasília. Um dos grandes desafios do Brasil, né, Carlos, é, sem dúvida, a questão da reindustrialização do Brasil, né, do ambiente de negócio do país, né, da retomada do crescimento do emprego. E a gente sabe que a questão da energia solar é uma grande oportunidade. As outras são importantes também, energia eólica é importante também, mas a solar realmente é, hoje, aquela que traz grandes oportunidades por ser de um custo muito menor, por ser de rápida instalação, enfim, e ela tem tudo, né, para ser disruptiva e realmente impactar na redução do custo da energia, ainda mais que nós estamos agora evoluindo bastante aí também com a questão dos acumuladores, que vão dar, certamente, daqui a pouco tempo, autonomia para esses geradores, né? Então, nós temos aí uma expectativa, até pelo posicionamento do país,
né? O Brasil é a quinta maior população do mundo, nós temos um potencial de consumidores muito grande, né? Enfim, então nós temos muita coisa a favor da energia solar, só que nós temos um problema, né? Apesar da qualidade das nossas indústrias, né, trabalho muito forte das nossas indústrias, nós, por incrível que pareça, estamos perplexos com essa questão do ex-tarifário. Nós temos aí a portaria 309 que nós estamos discutindo para aperfeiçoar, mas essa última resolução, agora de 15, 20 dias atrás, a resolução 70, realmente essa foi muito complicada. Isso cria uma dificuldade total, né, de viabilidade das indústrias de placas de painéis solares no Brasil. Nós sabemos que entre empregos diretos e indiretos nós devemos ter mais de 8.000 empregos, mas isso envolve também cadeias produtivas, cadeias tecnológicas, né, a questão dos prestadores de serviço, né, as pesquisas do Brasil, né, nesse setor. Quer dizer, nós temos tudo para ser um dos grandes players do Brasil, e em vez da gente fechar as indústrias, eu entendo que a gente deveria fomentar essa indústria para que o Brasil passasse a ser um grande exportador, isso sim, né? E a gente vê que por conta desse ambiente que tem sido criado, isso tem favorecido, na verdade, não a indústria do Brasil, mas, na verdade, as indústrias chinesas. E a gente sabe, o Adalberto sabe muito mais do que eu isso, porque está no front ali, tem todos os dados também, mas as informações que nós temos, Carlos, é que os países do mundo, e não são muitos que produzem placas e painéis solares, todos eles percebendo que há um dumping da China muito forte nesse segmento, né, nessa área de manufatura, eles já tomaram as providências dele. Por exemplo, os Estados Unidos aumentou para 30% o imposto de importação para placas e painéis solares. A Índia para 25%, né? A Europa de 20% até 60%, o Canadá 126%. Enfim, cada país foi tomando os seus cuidados para ter uma isonomia, né? Já que a gente sabe que há um subsídio muito forte lá na China e que eles estão oferecendo um produto que é abaixo do custo, né? Então, os países se protegeram. E o Brasil, por incrível que pareça, fez o inverso, baixou para zero o imposto de importação. Então, isso deixa a gente muito perplexo, porque todo mundo tomou a providência lógica e nós fizemos o inverso, né? Nós estamos baixando para zero. Hoje, já 95% dos equipamentos que chegam no Brasil vêm da China e só 5% aqui. Mas, se o governo insistir dessa forma, daqui a pouco nós vamos ter zero de produto nacional. E a gente gostaria muito, nós fizemos algumas planilhas, né, Adalberto, que se nós conseguíssemos, e conseguimos, lógico, né, mas se nós produzíssemos 50% desses equipamentos aqui no Brasil, nós teríamos um ganho extraordinário em empregos, né, chegando aí a mais de 30, 40 mil empregos, diretos e indiretos, fortalecendo as cadeias produtivas, né, gerando emprego aqui no Brasil. E tem coisa mais difícil hoje no Brasil do que emprego. Nós sabemos, nós nunca tivemos tantos desempregados, 50% dos jovens estão desempregados no Brasil. Então, a gente espera que o governo possa rever isso. A nossa pressão está forte, a gente tem feito um movimento, né, para que isso seja revisto imediatamente, sob o risco de nós perdermos um dos setores que mais deve crescer, né? Eu não me lembro nenhum setor, Carlos, que deva crescer tanto quanto energia solar, porque ela vai crescer provavelmente 10, 20 vezes nos próximos anos. Então, é algo que interessa muito ao Brasil e a gente lamenta profundamente que o governo não tenha se apercebido disso e nós estamos deixando de aproveitar uma oportunidade fantástica. Sem dizer que quando a gente abre, vamos dizer, quando a gente baixa para zero esse imposto de importação, o governo deixa de arrecadar algo em torno de, vamos dizer, mais de 2 bilhões de reais entre esse ano e o ano que vem. Portanto, eu acho que nós vamos continuar lutando muito, né, para que se reverta essa situação, que eu acho que ela é altamente prejudicial ao país, já que nós temos muita qualidade aqui, né, muita qualidade, né, mas, lógico, nós temos impostos aqui e não dá para competir com um país que, obviamente, manda para cá um produto muito mais baixo,
né, vamos dizer, subsidiar. E aí, obviamente, essa não é uma concorrência leal, não precisamos, portanto, ela é desleal, então não precisamos corrigir isso imediatamente, e esse é o grande desafio desse setor, certamente da indústria de placas e painéis aqui no país. Muito obrigado, deputado Vitor Lippe. Realmente, esse setor é o que mais cresce no mundo hoje, o setor de energias renováveis, em especial energia solar fotovoltaica, dentro das renováveis. E existe um mercado de bilhões de dólares nos próximos 20 anos, nós vamos até falar disso lá para frente, e o Brasil tem que se decidir como vai se posicionar nessa oportunidade de negócios. O senhor comentou também sobre a indústria chinesa. Nós temos duas aqui hoje, a JA e a BYD. Vou passar agora a palavra para o Felipe Santos, executivo da JA. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos, Frederico, Adalberto, deputado Vitor, boa tarde a todos nós que estamos aqui acompanhando, boa tarde especial a todos que nos acompanham agora nesse momento ao vivo. Obrigado por nos privilegiar com o seu tempo, né? E para a gente debater realmente esse assunto tão importante para o nosso país, né? Independente do setor, independente do que nós estamos analisando, é um ponto para ser discutido para o nosso país, né? E eu gostaria de começar trazendo, né, a visão do ex-tarifário do ponto de vista mais holístico, né? O ex-tarifário, ele é um instrumento de medida pública, né? Um instrumento de política pública. E ele tem a função primordial, né, de fomentar estratégias do governo para a melhoria do país. Então, a gente já começa a tratar a questão de uma forma ampla, né, do ponto de vista do país, porque ele é um ex-tarifário que vem focado não só na questão de indústria, mas na questão da estratégia de energia, né, da matriz energética do país. Então, é uma medida que, no nosso entendimento, ele vai fomentar, sim, a geração de empregos e a geração de renda. A energia solar tem se demonstrado tão resiliente, né, nesse momento de crise. Estamos aí crescendo, apesar da pandemia, né, e gerando empregos, inclusive, né? E a cadeia que gera empregos dentro da área solar é a parte de serviços, né? É a parte de instalação, projeto, engenharia, limpeza. A gente tem visto cada dia mais uma infinidade de startups nascendo focadas para o setor solar que nem existiam, né? Empresas de monitoramento, empresas de limpeza de placas, limpeza de terrenos, empresas de instalação. Então, né, o ambiente do Brasil já é tão complexo, né? É um ambiente muito complexo ao empreendedorismo. Então, pelo menos essa medida vem no intuito de, no nível do componente, de um dos componentes, a gente ter uma possibilidade de redução de custos, né? Então, a gente está buscando, então, fomentar a cadeia de produção de energia no país, né? Então, ela vem visando realmente a questão setorial. Não é o primeiro ex-tarifário, né, sobre módulos fotovoltaicos. Já existem outros 2 ex-tarifários vigentes, mas esse acabou causando, né, um certo, vamos dizer assim, um certo barulho aí, porque foi muito noticiado pela quantidade de produtos que entraram, né? Então, acabou gerando mais discussões. Mas já existiam outros ex-tarifários, já nós temos ex-tarifários para módulos há pelo menos um ano, né? É um instrumento de política pública legítimo, tem um rito, foi seguido todo o rito, né, e foi publicado agora, né, recentemente, o ex-tarifário mais emblemático devido à sua quantidade de componentes e produtos contido ali. Obrigado, Felipe. Você trouxe para nós uma vantagem disso, vai fomentar empregos e fomentar renda. E também você comentou também sobre o ex-tarifário, que existem outros. O primeiro ex-tarifário de módulo solar fotovoltaico, salvo engano meu, foi derrubado em 2012. Então, realmente faz muito tempo que existe ex-tarifários para módulo solar fotovoltaico. Na época, eu estava à frente de uma indústria de módulos fotovoltaicos. Eu sei disso porque fui eu que assinei o documento de requisição. Mas eram outras épocas aqui, antes da associação, inclusive. Eu vou passar agora para o Adalberto Maluf. Bem-vindo, Adalberto.
Olá, Carlos, né? Primeiro, agradeço a BGD pela oportunidade de debater esse tema, um tema tão estratégico para o Brasil, né? Eu acho que como deputado Lippe, que é provavelmente o deputado mais atuante no tema da defesa da indústria nacional, né? Na indústria fotovoltaica como um todo, né? Como ele trouxe, é um tema que extrapola o ambiente Brasil, né? A gente está falando de grandes questões globais, energia limpa, em especial a solar fotovoltaica, é a que mais cresce no mundo, a que mais gera emprego no mundo, e é muito estratégico o Brasil ter um papel nesse setor. Eu acho que o Felipe trouxe algumas contribuições interessantes, realmente. Ex-tarifário é uma política que pode promover inovação, que pode promover a melhoria, a eficiência, né, da nossa economia, voltando à política pública para um certo direcionamento. Então, a energia solar fotovoltaica hoje é centro de todos os planos de reconstrução das economias mundiais. Eu acho que nesse ponto ele está correto. O problema é que, no caso brasileiro, a portaria 309 e depois a sua revisão, né, mais ou menos a adição na 324, ela trouxe problemas muito ruins, ela foi muito mal escrita. Inclusive, hoje, o próprio Ministério já assume que teve erros muito grandes, né, do jeito de redigir a portaria. Inclusive, eles devem provavelmente mudar muito disso após aí um debate interessante feito com a ABIMAQ, com a ABINE, com as associações que defendem o setor. Basicamente, né, quem se lembra do ano passado, lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, lá na CAI, quando foi debatida a portaria, a ABIMAQ e a ABINE trouxeram, olha, a portaria do jeito que está escrita, ela vai acabar com a indústria do Brasil, né? Não tem como você falar, eu posso trazer qualquer produto importado, incluindo bens usados. Olha, né, a loucura que a portaria chegou. Você pode trazer bens usados e, se ele for mais barato do que o nacional, eu posso zerar o imposto de importação. Então, a indústria mostrou, olha, isso aí é um equívoco muito grande. Se for assim, a gente não vai fabricar nem sapato no Brasil, não vai fabricar nem camiseta, né? Não tem como competir com a indústria chinesa, tem uma escala diferente, os subsídios do governo. Nenhum país do mundo zera todos os impostos de importação, nem os Estados Unidos. Muito pelo contrário, os Estados Unidos aumentou para 35% de imposto de exportação, assim como a Índia aumentou, a Austrália, e um monte de política pelo mundo. Mas, em tese, o instrumento é importante. E quais foram os problemas da portaria, né? Depois daquela briga muito grande, eu lembro na imprensa, né, o Valor Econômico, indústria une PT, PSL, PSDB, todos os partidos foram contra a portaria, alertando os riscos e os erros dela. Porque quando você fala, por exemplo, da indústria de bens e capital, da ABIMAQ, você fala, a gente tem que trazer máquina mais barato, a máquina chinesa, mesmo que seja mais barato, não tem que pagar imposto. Peraí, vamos ver. Primeiro você tem que comparar uma coisa com outra. A ABIMAQ, por exemplo, embora ela represente só 19% do PIB industrial, né, ela representa 29% dos salários. Né? Então, ela paga um salário muito acima da média, né, 20% para 30%. Ela contribui com 30% do INSS. Então, se você fecha as indústrias de bens de capital, você precisa achar uma maneira de financiar o INSS. Então, não é um debate simplista, assim, não, podemos zerar, porque a política agora a gente quer fazer tudo. A própria lei de responsabilidade fiscal exige. Quando você faz alguma coisa, você tem que ter uma contrapartida. Mas quais são os desafios técnicos? Né? E o Frederico, nosso advogado, aí, muito conhecido na área, certamente vai lidar um pouco sobre esses aspectos. A portaria, ela foi mal redigida, né? Então, a portaria ela veio o seguinte, mesmo contrário a resoluções do Mercosul, diga-se de passagem, né? Porque, assim, ex-tarifário não é política de abertura comercial. Se o governo quer fazer política de abertura comercial, ele tem que ir lá no Congresso, ele tem que mudar a lei, ele tem que debater o tema. O próprio ministro Paulo Guedes disse, a indústria brasileira paga mais imposto, ela está aqui com uma bola amarrada num pé, uma bola para o custo do Brasil. Então, não vamos abrir assim rápido, de qualquer jeito, que vai destruir a indústria. O ministro Paulo Guedes disse isso, né? Só que qual que é o problema da portaria, né? Foi muito mal redigida na época do secretário Caio Megali, ele até saiu da secretaria depois dessa portaria, para a gente entender ali a complexidade que foi aquele debate.
a portaria trouxe esse novo aspecto. Bem, é um governo mais liberal que quer reduzir imposto de importação, então ele criou critérios, 4 critérios para falar, olha, eu vou aprovar ex-tarifário, mesmo se tiver bem similar, porque isso não é o que o mundo faz. Ex-tarifário normalmente é quando não tem fabricação do bem similar, né? Isso é o que diz a resolução do Mercosul 25 de 2015, que em tese é a lei que o Brasil deveria seguir. Mas vamos dizer que eles resolveram fazer uma portaria, a revelia do Mercosul, é um governo liberal que acha que pode fazer. Tudo bem. Tem 4 critérios: fornecimento, prazo, desempenho e preço. Então, ao falar isso, a gente está dizendo o seguinte, olha, ex-tarifário só pode ser concedido, a portaria disse isso, né? O ministro, quando assinou a portaria, disse, olha, se o desempenho do importado for superior e o preço for menor. Porque o ex-tarifário, como bem o Felipe trouxe, ele é um instrumento de promover a indústria, de inovação, de trazer novas tecnologias, de uma política pública integrada. Então, a indústria local nunca vai ganhar por preço se ela tiver que competir com um item de pior desempenho. Um item de baixa qualidade, se ele quiser ser importado, ele tem que pagar imposto. Não é via ex-tarifário. Então, o primeiro erro, a portaria 70, 96 dos 102 ex-tarifários aprovados, olha só, 96% dos ex-tarifários aprovados são irregulares. Primeiro, porque eles não cumprem o critério de desempenho. Como eles têm pior qualidade do que o fabricado no Brasil, eles nem deveriam, mas a portaria foi muito mal escrita. Os técnicos do governo concordam comigo e estão vendo uma maneira de mudar isso, porque está errado. A portaria fala assim, olha, você tem que avaliar sucessivamente esses 4 itens. Dizem para o bem nacional poder mostrar que tem produção. Desempenho, prazo, fornecimento e preço. Então, se ele não ganha no critério de desempenho, já deveria morrer ali. Infelizmente, a portaria foi um atropelo ali, meio que de última hora, entrou de última hora e tal. O próprio Ministério assume o erro, né? Então, 96 casos dos 102 são irregulares. Ponto. Aí, o último item, que é o preço. Então, vamos falar, a indústria local é competitiva, né? Porque se ela não for competitiva, em até 20% do custo, eu concordo, tem que aprovar o importado mesmo. A gente não quer reserva de mercado. A gente não quer sobretaxar o importado. Não é isso. Agora, como se compara preço? A própria portaria fala, você tem que retirar as distorções tributárias. Só que não foi feito isso. Hoje, um fabricante local como nós aqui na BioID, a gente é sujeito a uma carga tributária 2,5 vezes maior do que o importado. O importado não paga IPI, não paga PIS/COFINS e não paga ICMS. O nacional paga sobre os insumos. Então, a própria portaria diz, na comparação de preço, eu deveria tirar essa distorção. Não foi tirada. Segundo, eu, fabricante local, sou obrigado a mostrar uma nota fiscal, uma venda. E quando eu estou falando de produtos novos, novas tecnologias, eu estou vendendo volumes pequenos ainda daquele produto. Já o importado, não. Foi comparado com uma cotação. Olha o absurdo, né? Questão da razoabilidade, princípio da isonomia, né? Princípios que são, assim, importantíssimos do direito público. Você não pode menosprezar. Então, se eu dou uma nota fiscal, o importado deveria também dar uma nota fiscal. Mas não, é uma cotação. E por que eu não posso comparar coisas diferentes? Por exemplo, um dos ex-tarifários, o primeiro que foi dado lá no começo do ano, era uma cotação de 1 giga. E eu tinha que comparar com uma nota de 20 quilowatts que eu tinha vendido. Faz sentido, por 1 giga, eu também fabricava naquele preço, né? Mas pelo menos a portaria pôs o preço máximo. Hoje o setor está vendo como não é fácil o importador fazer naquele preço que ele disse. Ele disse que ia trazer por um preço numa cotação, né, um volume absurdo, e você vê hoje como está sendo difícil. Mas então, na prática, para fazer um resumo e finalizar essa primeira participação, sim, o ex-tarifário é um instrumento importante. Agora, não é porque a gente aprovou um governo liberal que a gente vai simplesmente esquecer da regra do jogo, das leis em vigor, das portarias em vigor. Então, o próprio Ministério já fez a meia-culpa. Tá? Eles já perceberam que erraram ao publicar 96 ex-tarifários de produto de pior desempenho, e os outros 6, eles já disseram que erraram na hora de comparar o preço.
né? Então, por exemplo, quando o deputado Lippe fala de uma renúncia fiscal de 2,3 bi, a gente tem que pensar, nós não queremos que o setor solar seja visto como o mais subsidiado do Brasil, porque aí a gente perde a briga lá na resolução 482. Eles vão querer taxar a gente na geração distribuída, que é muito pior, né? Hoje, você fala, mas reduzindo X, vai cair o preço para o consumidor final. Primeiro, o preço da energia não vai cair, porque quem ganhou o leilão da ANEEL já está com o preço lá que vendeu. Então, ele não vai, ANEEL, agora eu reduzi meu custo, tá? Então, eu vou reduzir o custo. Não, o preço de venda da energia é igual. Ele já ganhou. Na verdade, é uma quebra da regra do jogo do leilão, prejudicando a credibilidade do Brasil. Número 1. Número 2, no curto prazo, vai reduzir o custo para o distribuidor, para o pequeno instalador? Olha, em tese, sim. Mas na prática não, porque a variação cambial está sendo tão grande, a gente teve um aumento do dólar tão grande que os distribuidores diminuíram a sua margem, né? A gente viu aí em grupos, né, alguns fabricantes importados falando, olha, não vai cair 12%, a gente vai reduzir 5%, 6% só, porque eles vão reconstruir a sua margem. A margem hoje está muito apertada. Então, é uma falácia acreditar que a aprovação de um ex-tarifário vai, por um lado, acabar com o preço, de reduzir o preço da energia, e reduzir muito o preço do kit. Mas, ao mesmo tempo, a gente abre mão de 2 bi, que vai ser importante para a reconstrução do Brasil em crise fiscal. Ao mesmo tempo, a gente não seguiu as próprias leis em vigor no país. E terceiro, vamos ser taxados de um setor que é altamente subsidiado, que não é bom para o Brasil e certamente não é bom para todo mundo que quer que esse setor cresça. Obrigado, Adalberto. Boa explicação. Você anotou tantos problemas aqui que eu vou ter que resumir tudo, que a lei foi mal, né? A resolução foi mal escrita, né? Na verdade. Vai ficar devendo uns minutinhos aí para os seus colegas de tempo. O próximo agora é o Frederico Bosquin. Obrigado, Carlos, pelo convite. Adalberto, endosso aqui as suas palavras, está sempre muito ponderado. Lúcido também. Felipe, grande amigo, grande parceiro aí de mercado. Nosso sempre bom falar com vocês. E o deputado Vitor Lippe, o último, mas não menos importante, aí, defensor da indústria nacional também. Vou tentar aqui não ser tão polêmico, tá? Eu vejo... Primeira coisa do ex-tarifário, sim, de fato, é uma questão bastante espinhosa aqui. Isso aqui é um assunto bastante complexo de se analisar, seja da angulação que se dá no problema, ele sempre vai emergir aqui com um problema um pouco mais consistente, que vai muito mais do que a gente está só tratando aqui. É uma política de governo mesmo. Concordo com a Adalberto, isso aí foi muito mal escrito, tá? Parece que tem se tornado alguma coisa recorrente nesse governo aí, parece que uma ausência aí de técnica na escrita do que eles querem dizer, ou uma ausência de talento na comunicação. O Brasil é tradicionalmente um país fechado, a gente tem sempre uma questão aqui de um país com um acesso de mercado muito fechado, muito restrito, isso é histórico nosso, tá? Mas também eu trago um outro ponto aqui. Talvez seja importante a gente entender que o fenômeno de desindustrialização do Brasil ele já vem de praticamente quase 20 anos, aí, é bastante acelerado nos últimos anos, isso não é um privilégio brasileiro, ou talvez um desfavor brasileiro. Isso é uma tendência mundial, as concentrações dos parques fabris é uma tendência que se dá no mundo inteiro. Eu acho que o último dado era 70% da manufatura do mundo ela se dá em 10 países, ou 12. Tá? O que isso quer dizer? A tendência é que a gente, de uma certa forma, os hubs de produção industrial eles se concentram, eles não se distribuem. E isso também tem que ser visto com um certo ceticismo, porque não há como lutar contra uma tendência que seja muito maior que a nossa força. Eu falo isso para países sem a capacidade produtiva brasileira, que precisa ser, de uma certa forma, recomposta. Tá? O Brasil hoje tem aproximadamente 10% do nosso PIB é industrial. Isso é muito baixo, isso vinha de quase 20% há 20 anos atrás. Então, provavelmente, o problema ele é muito mais estrutural do que devido aí a políticas de governo. E a gente passou por alguns governos diferentes e não resolvemos isso. Tá?
Primeira vez que saiu a notícia do ex-tarifário, na minha cabeça veio quem está na ponta aqui, formadora de projetos e construtor de projetos e atendendo esse mercado era, bom, o governo quer aumentar a oferta de painéis no mercado brasileiro para recompor margem justamente por conta do aumento do dólar. Isso foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Então, como eu disse ao Adalberto, talvez esse ex-tarifário aqui não sirva para nada, porque a variação cambial é tão alta ou tão volátil que esse preço aqui não vai chegar no consumidor. Desculpa, esse desconto aqui, essa isenção, ela dificilmente vai chegar no consumidor. Isso aqui não tem, pelo menos, uma previsão. Então, tecnicamente, isso aqui é uma recomposição de margem de distribuidores e de prestadores de instalação. O que eu quero dizer com isso? Não sei exatamente qual foi a ideia aqui do governo quando montaram esse decreto, esses 2 decretos, porque, vamos lá, o aumento da oferta de produto, a tendência, por um lado, ela é benéfica para o setor na medida em que, conceitualmente, na curva oferta e demanda traria o preço para baixo, aumento de oferta de painéis e trackers, inversores, faria com que a gente tivesse uma redução de preço, aumento de competitividade no setor. Eu vou endossar o Adalberto aqui. Eu não sei por que a lista veio, tem uma expressão jurídica para isso, canhestra. Não existe absolutamente nenhuma vantagem de se fazer uma autorização de importação de um tipo de produto de qualidade inferior ao que a gente faz no Brasil. Não tem por que se fazer a importação desse tipo de produto. Tá? Inclusive, são painéis de potências muito baixas que vão totalmente na contramão do que a gente tem hoje aí. Eu li painéis de despacho de potência de 680 watts hoje. A gente está dando ex-tarifário para placa de 100 e poucos watts, que não tem aplicação nenhuma de mercado. Sabe? Isso aqui é praticamente importar lixo quase. Então, veja, não porque seja alguma coisa mal escrita que a gente deva jogar tudo fora. Isso aqui é um trade-off que a gente faz. Trazer esse tipo de isenção e aumentar a competitividade do nosso mercado de geração distribuída é algo benéfico. Quando a gente fala aqui do setor de energia, e a gente vai falar aqui na comparação entre geração de empregos na indústria, eu concordo contigo, Adalberto, os empregos na indústria eles são muito mais qualificados, eles são muito mais elaborados, e aqui a gente vai ter que concordar que é o que o Brasil precisa para crescer, ter uma indústria forte e desenvolver empregos de qualidade. Talvez a gente tenha que optar por trocar esses empregos pela área de serviços, onde a gente vai precisar fazer 2 coisas que, para mim, são essenciais no Brasil hoje. Redes de média tensão, replanejamento das redes de distribuição de energia, que é onde a gente precisa ter Quem está na geração distribuída sabe que o grande campo de batalha hoje na geração de energia, geração distribuída, é redes de média, rede de distribuição de energia, e é onde existe o grande embate aqui entre geradores, prosumidores, distribuidoras e quem está trabalhando nesse mercado, que são os integradores. Então, talvez essa migração de empregos e a geração de empregos no serviço de geração distribuída vai compensar 2 coisas. O emprego que se perde na indústria, e daí tem que ser visto aqui com um pouco de parcimônia essa discussão, porque, como eu falei, a tendência de desindustrialização é mundial. Tá? Não são todos os países do mundo que têm privilégio de viver de indústria, alguns países vivem de serviço. Tá? Mas, enfim. O outro ponto é que talvez, e não vou aqui colocar, a gente vai ter uma transferência de imposto federal para uma esfera estadual. ICMS e ISS. Tá? Porque, veja, a geração distribuída é uma potência nesse país. A gente vê aqui o acompanhamento desse mercado há alguns anos e nos últimos 12 meses a gente teve esse mercado multiplicado por 3. Tá? Eu duvido muito que a gente tenha encontrado em algum outro mercado do Brasil algum evento de multiplicação por 3 e uma geração tão distribuída e qualificada de empregos. Veja bem, eu sou advogado e fui fazer engenharia para trabalhar com geração distribuída. Então, quer dizer que, de uma certa forma, a gente está aqui qualificando mão de obra para poder atender
redes monofásicas que precisam se tornar bifásicas ou trifásicas para aceitar a geração distribuída, instaladores que precisam fazer testes aqui, ou testes não, cursos de qualificação. Então, assim, eu não quero ficar como sujeito em cima do muro, tá? Mas eu vejo isso sempre, talvez, o copo meio cheio ou meio vazio. Dentro disso, eu prefiro acreditar que a gente deveria, sim, fazer duas coisas. Tentar ampliar a oferta de produtos, abrir o mercado, fazer uma aceitação aqui de produtos importados, talvez incentivar a indústria nacional. Já existem instrumentos para isso, através do FINAME, todos os projetos lá que são financiados via BNDES, tem lá seus quesitos de finamizáveis, como a gente fala, mas, ao fim e ao cabo, talvez isso aqui não tenha efeito prático nenhum e essa discussão seja totalmente ou inócua, porque não vai ter redução de preço. Eu estou falando a minha opinião aqui, isso. Eu não estou falando pela BGD, viu, Carlos? Eu sei disso. Talvez a gente não tenha redução de preço para o consumidor, talvez a gente só tenha agredido a indústria nacional de maneira completamente desnecessária, porque o convênio aqui, o ex-tarifário, ele é mal escrito, ele abarca produtos que não têm interesse para a nossa indústria. Não sei exatamente até que ponto isso aqui vai afetar efetivamente o preço dos serviços, mas, enfim, as minhas considerações são de que, de uma maneira geral, não vejo muito efeito prático aqui nesse ex-tarifário no curto prazo. Não vejo como a gente conseguiria incentivar a indústria trazendo isso. E também não sei se vai incentivar o mercado de GD. Tá? Ou seja, a minha conclusão aqui era um pouco cética com relação aos efeitos aqui, a amplitude desse ex-tarifário. Tá? Mas, enfim, espero que um dia aí a gente consiga avançar num mercado estável nesse país, né? Principalmente na GD. E como o Adalberto falou, espero que a nossa batalha lá da 482 tenha um efeito pro consumidor, modernização de redes e criação de empregos. Tá? Obrigado, Frederico. A batalha da revisão da 482 e agora do marco regulatório realmente é uma grande batalha também que nós vamos viver aí nos próximos meses até o final do ano. Eu não sabia que você era engenheiro, né? Não, eu sou pós-graduado, hein? Eu não vou roubar o crédito de ninguém aqui. Eu fiz o caminho inverso você. Eu me formei em engenharia e depois, para conseguir entender, eu fui fazer direito. Tá vendo? Eu fui aprender a fazer as coisas. Direito só atrapalha. Para conseguir entender o que vocês escrevem. Eu tive que fazer mais 5 anos lá. Bom, tem uma história que eu vou contar aqui, que alguns já conhecem, nem estava programado, mas acho que cabe bem aqui. Muitas pessoas não sabem, nós estamos agora com 150 pessoas aqui acompanhando. A primeira indústria nacional de módulo fotovoltaico foi lá em 1979, no século passado. Então já fazem alguns anos aí, 40 anos atrás. Né? Na verdade, o primeiro módulo foi montado numa indústria chamada Fonemate. Né? E aí, em 1980, uma outra empresa chamada Heliodinâmica, ela começou a produzir, ela exportava módulos, inclusive, até células, exportava para a Índia, fazia o crescimento do silício aqui no Brasil, o método Sucraus, que é um negócio interessantíssimo. Eu acabei trabalhando com o dono dessa indústria, não em 79, trabalhei com ele lá em 2011, quando foi feita uma outra concepção aqui no Brasil. Mas o que eu queria trazer para cá é que naquela época existia a reserva de mercado de informática. Não é que você era taxado as coisas que você trazia de fora, era proibido trazer, era ilegal trazer qualquer coisa que tivesse dentro da reserva. Isso, a indústria começou em 1980, se não me engano, em 92 acabou a reserva de mercado e acabou a indústria nacional de módulo fotovoltaico junto. Ela não conseguiu competir externamente. São incomparáveis aquela época com a época de hoje, mas aí ficou uma lição muito grande, que apesar de antiga, eu sempre cito, pessoal, a proteção excessiva à indústria destrói a indústria também. Só que ela não fica, ela deixa de ser competitiva. E hoje nós estamos num mundo global, nós temos que ser competitivos. Quando se abre uma indústria aqui é para competir no mundo inteiro, não fechar o mercado. E o oposto também, que é o que
o posto, teoricamente, seria escancarar, permitir, nenhuma alíquota, pode entrar qualquer coisa de qualquer tipo, não estou falando de UX tarifário, pode fazer tudo, competição aberta, também destrói a indústria nacional. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, isso aí depende de políticas, não é tão complicado, não é só com a alíquota do imposto de importação que nós vamos conseguir estimular, incentivar a indústria nacional, incentivar, por exemplo, o segmento de geração distribuída. É muito mais complexo que isso, como bem colocou, acho que o Maluf. Agora, Felipe, deputado Vitor, vocês estão com tempo a mais aí, porque o Frederico, o Adalberto... Não, eu fui religioso. Uma eloquência fora do comum, né? Eu até coloquei um cronômetro aqui para seguir bem religioso e, poxa vida, hein? Eu coloquei aqui também, começou até a sair fumaça dos dois. Esse cara tem assunto, falam muito bem, mas é ótimo, porque trouxeram grandes informações. Eu vou passar agora para a colocação seguinte. Tem muitas perguntas vindo aqui, eu gostaria de fazer algumas delas. Se nós tivermos tempo, nós vamos fazer, mas já tem várias aqui, direcionado para alguns de vocês ou para todos vocês. A segunda colocação que eu vou colocar, que eu vou fazer aqui, é na avaliação da indústria nacional, que já é impactada por uma pesada carga tributária, que todos nós conhecemos, IPI, PIS, CONFINS, inclusive imposto de importação nos insumos dela. Ela vai sofrer uma perda de competitividade frente aos importadores e alguns fabricantes estrangeiros, agora beneficiados com essa isenção. Na sua opinião, a concessão do ex-tarifário interfere na competitividade da indústria brasileira? Começando com o Maluf, Adalberto Maluf. Olha, com certeza impacta muito negativamente, né? A indústria local, ela quer isonomia. Ela não quer isenção fiscal, ela só quer isonomia. Então, se o fabricante local paga imposto de importação sobre os insumos, se ele paga IPI, PIS/COFINS sobre os insumos, se ele paga ICMS sobre os insumos, o importado deveria pagar. Hoje, a indústria local já paga 38% de imposto sobre os insumos. E o importado só paga PIS/COFINS, né? E quando o cara tem rede, não paga nem PIS/COFINS, com o ex ele paga zero. Então, imagina só que produto no Brasil ou no mundo paga 000. Nem remédio da Covid vai pagar, nem vacina, nem coisas para saúde pública pagam 000. Então, primeiro, eu acho que a gente não pode ceder um populismo barato, né? Ah, tem que zerar todos os impostos. Não é bem assim, a gente tem que pagar a saúde pública. 50% de toda a renúncia fiscal tira da educação e da saúde, né? Então, primeiro, não podemos ser populistas, baratos, de falar, não, tem que zerar todo o imposto. Espera aí, calma, né? Todo mundo tem que pagar igual, é isonomia, né? Ninguém quer subsidiar a China, a exportação da China. A gente não quer usar dinheiro do BNDES, do Banco do Nordeste, porque quando você dá ex-tarifário, você permite o cara acessar fundo constitucional com juros altamente subsidiados. Então, isso custa um subsídio para a sociedade gigantesco. O Bank of Buy America, ou o Banco de Exportação dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão, você acha que eles financiam um produto importado chinês? Não. Então, primeiro vamos se pôr no lugar, né? A gente não é um país eco qualquer, uma republiqueta de banana aí, que a gente se sujeita ao que ninguém do mundo se sujeita. Número 1, isonomia. Se a indústria local paga imposto, o importado tem que pagar. Ah, não, mas eu quero reduzir também o custo para a economia, é bom, painel solar, ótimo. Então, você tem que fazer coordenado. Reduz os insumos, aí reduz o importado. Agora, não dá para reduzir todo o importado do produto final e não dar isonomia para a indústria. Eu não estou nem falando de custo Brasil, tá? Não estou nem falando do subsídio que a China dá ao produto exportado. Não preciso entrar nisso. Estou falando de isonomia. Esse é o ponto número 1. Sem isonomia, não tem como a indústria competir. E eu concordo com o Felipe, 70% dos empregos na energia solar fotovoltaica estão na instalação, estão no monitoramento. É verdade. Agora, 30% está na cadeia produtiva. E a gente não pode abrir mão. Hoje a gente tem 8, né, quase 10 mil empregos diretos, mas poderia ser 50 mil empregos diretos. Como eu já falei antes, ele paga um salário muito acima da média do Brasil.
ele paga imposto e banca o INSS. Então, a gente não pode ser tão simplista de achar que o Brasil pode ser igual ao Chile, igual ao Singapura. Ah, não, deixa a indústria quebrar, que a gente vai viver de serviço. O agronegócio vai arrumar emprego para todo mundo? Soja e minério de ferro vai empregar todo mundo? Não vai, né? Vamos pensar estrategicamente. E aí, por último, a indústria significa adensamento da cadeia produtiva e tecnologia. Módulo é uma parte pequena da tecnologia. O que importa mesmo é fabricar célula, é o enriquecimento do silício, é as tecnologias que estão... A gente exporta silício para a China por $8, $10 a tonelada, para exportar $100 a tonelada em célula. Isso é ridículo. Isso não faz sentido. A gente tem que adensar a cadeia para produzir célula no Brasil e usar os minérios e as riquezas que o Brasil tem. Não somos uma republiquinha de banana, repito, para ficar exportando produto primário baratinho e importar produto caro. Isso a conta não fecha. Vai dar um déficit gigantesco, né? A gente precisa pensar estrategicamente qual é o país que a gente quer. A gente quer um país forte, industrial, que gera tecnologia, que gera inovação, ou não? Estamos contentes exportando soja, minério e suco de laranja, e para isso a gente vai abrir toda a nossa indústria e deixa quebrar a indústria porque é melhor comprar da China. Então, é um debate muito mais amplo. A indústria local ela só quer isonomia. Vocês sabem, nós, BYD, fabricamos aqui, fabricando na China, a gente fabrica na Índia, fabrica no mundo inteiro. Essa fábrica do Brasil ela é mais competitiva, é mais produtiva do que a da China. Então, não faz sentido a gente ser mais caro. A gente é para ter um preço parecido. Se o governo resolver a questão fiscal, que agora ele disse que vai resolver, né? Depois do barulho todo do ex-tarifário, o governo prometeu, vamos tirar os impostos dos insumos. Ótimo, que seja uma boa coisa que venha disso. Assim que o governo retirar 10 isonomia dos insumos com o produto importado, o mercado vai ver, o preço do local vai cair e vai ser competitivo com o importado. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala, mas o local só tem 4% da indústria, do valor total do mercado. Sim, é 4%, mas gera 10 mil empregos, tem inovação. A gente acabou de inaugurar um laboratório na Unicamp, um laboratório, o melhor maquinário do mundo, uma usina laboratório de 7 milhões, vão ser testadas todas as tecnologias dos diferentes ecossistemas do Brasil, criando inovação, novos materiais, novas células. Se eu não tiver indústria aqui, não tem desenvolvimento e inovação. Porque o importador só quer importar, vender, cuida do pós-venda, e muitos deles depois simplesmente somem, né? Então, a gente tem que ter uma visão muito mais holística do papel da indústria solar para consolidar esse setor, que é o setor mais importante do setor elétrico, energético, não só no Brasil, como no mundo nos próximos anos. Obrigado, Adalberto. Você falou algumas coisas importantes, mas a palavra-chave aí acho que é isonomia. É o que todo mundo pede em todos os setores, né? E também da importância estratégica em a gente trazer algumas coisas para dentro do país. Sabe que o Brasil exporta o silício grau metalúrgico. A gente tem excelentes usinas de silício aqui, ele é enriquecido até o grau metalúrgico, é exportado a $3,2 o quilo e depois importa-se o silício grau solar a $33 o quilo, né? Se a gente continuasse enriquecendo isso, a gente chega no silício grau eletrônico, que é extremamente estratégico para a fabricação do chip e fazer toda essa eletrônica que domina hoje a nossa vida. Eu passar agora a palavra para o deputado Vitor Lippe. O microfone do senhor está desligado, deputado. Ok. Eu gostei porque eu comecei bravo, aí o Felipe deu uma moderada, né, Felipe? Falou, não, o X é bom também e tal, e aí cada um foi dando... Bom, lógico, eu não sou contra a X, né? Mas é que nem o remédio, viu, Carlos? Depende da dose. O remédio é ótimo, mas se você der uma dose maior, ele vira veneno. Ele mata o paciente. E é lógico que todos nós aqui sabemos a importância da indústria nacional e da qualidade que ela tem. Carlos, ninguém quer defender uma indústria obsoleta brasileira, com má gestão, com coisas velhas, de jeito nenhum. Nós estamos falando de um Brasil, Carlos, que a gente não sabe valorizar.
O Brasil, a BIMAC, a gente tem acompanhado bastante a BIMAC, 40% da produção de máquinas e equipamentos do Brasil, de bens de capital, são exportados. 40%. Nós conseguimos os melhores preços e os melhores produtos lá fora. E sabe quem compra 50% disso? Os Estados Unidos e a Europa. Então, espera um pouquinho, nós estamos falando de um país altamente competitivo, com muita qualidade no que faz. Agora, vamos ver qual é a realidade da indústria nacional. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Para não falar que é o pior, segundo o Banco Mundial, dos 190 é o 184 pior. Quer dizer, praticamente é o pior do mundo. É o lugar onde a indústria paga mais imposto no mundo. Mais de 40% de imposto. O IVA que existe no mundo inteiro é 22, 23, 24. Aqui é 44. A indústria do Brasil paga o dobro do que paga as indústrias dos outros países. Isso é um absurdo de imposto. E não para por aí. O custo financeiro do Brasil também é um dos maiores do mundo. Né? E você vai ver, o custo da folha de pagamento dos impostos indiretos também é 4 vezes maior a média do mundo. Aí você vai falar, mas como é que nós ainda temos indústria aqui? E ainda conseguimos exportar? Então, olha, era para a gente ter muito mais indústria no Brasil. Realmente nós perdemos indústria, cara. Mas não é porque a indústria é ruim, não. É porque o país é ruim para as indústrias, entendeu? O país não soube valorizar as indústrias, não soube criar uma política de industrialização do Brasil. O Brasil já foi o 5º país mais importante no mundo em bens de capital. Estamos em 9º. Agora, se continuar assim, o pior sistema tributário, conseguimos melhorar a reforma trabalhista, mas também era o lugar onde era líder mundial em ações trabalhistas, em segurança trabalhista. Isso aí, pelo menos, melhorou. Mas, enfim, nós precisamos ter um ambiente melhor. Sabe o que acontece hoje, cara? A gente fala em indústria nacional. Quando o japonês vem aqui, vocês acham que a indústria japonesa é ruim? É mais ou menos? Não existe isso. Eles são muito bons. Eles vêm para cá e não conseguem ter o payback, ficam com o payback negativo aqui, 10, 15, 20 anos. Aí você vai falar, por que os japoneses não vão embora? Sabe por que eles não vão embora? Porque aqui é a 5ª maior população do mundo. É um mercado consumidor fortíssimo e nós não valorizamos isso. Nós vamos falar, não, vamos comprar um pouquinho mais barato lá, porque mesmo se o pessoal está fazendo dumping, para mim tanto faz. Traz lá de fora mesmo, está um pouco mais barato, e destrói tudo que tem aqui. Não existe isso. Não, foi dito aqui a importância, nós somos o 5º país, maior consumidor do mundo, 5ª população do mundo. Né? Temos aí a questão do solar, vamos falar da solar, porque nós estamos falando principalmente disso aqui. Como foi dito aqui, nós vendemos a matéria-prima muito baratinho e depois, né, eles vendem bem caro para a gente. E a gente fica nessa dependência. Agora, tem alguém pensando em política de industrialização do país? Em fortalecer a indústria nacional? Será que é mais vantajoso a gente fechar as indústrias aqui e comprar tudo da China? Ou é mais vantajoso a gente ter bastante indústria no Brasil e exportar para os outros países? Nós precisamos escolher. Me parece que eu não sou contra o ex-tarifário, porque eu acho que ele ajuda. Porque qualquer país do mundo precisa de componentes, né? Mesmo o pessoal estava falando aqui, viu, Carlos, que a BMW lá na Alemanha, 30%, 40% dos componentes vêm de fora. É lógico que se esse produto aqui, para montar a BMW lá na Alemanha, entrar lá com ex-tarifário, sem pagar imposto, vai ser bom para eles, porque o carro deles vai ficar com preço melhor, mais competitivo. Aqui também é a mesma coisa. A gente é totalmente a favor de ex-tarifário para aquilo que a gente não tem aqui. Isso é ótimo, porque aí que venha, né, equipamentos mais modernos que a gente não tem aqui. Não tem muitos, mas deve ter um ou outro. Tá bom, vamos dar ex-tarifário. Até para ser mais fácil a gente ter aqui aquilo que a gente não tem. Agora, aquilo que a gente tem aqui tem qualidade, eu acho que aí precisa ver isso com mais cuidado. É aquilo que foi dito aqui. Aí precisamos ter um cuidado para a gente não destruir uma indústria que paga imposto. Nós fizemos um cálculo aqui outro dia. Esses 5% das placas e painéis solares que são produzidas aqui no Brasil, né, pagam 230 milhões de reais em impostos aqui para o Brasil, que vai para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura do Brasil. Aí você vai falar assim, não, essa é bobagem, vamos importar tudo da China. Aí chega, e se for para usinas,
vai pagar 0 de imposto. Aí eu fico pensando, bom, mas será que isso também não é importante? E eu não quero dizer assim, que eu estou querendo que cobre imposto, não, mas isso faz parte do contexto. Nós estamos falando aqui de uma questão de visão estratégica do país. Eu preferiria que nós tivéssemos o dobro de indústria ou o triplo de indústria no Brasil. Nós íamos ter salários melhores, cadeias produtivas mais fortes, cadeias tecnológicas mais fortes, iríamos ser mais competitivos lá fora, iríamos exportar muito mais, mas é lógico, é preciso, então, fazer a reforma tributária, para daí fazer a abertura comercial, temos que trabalhar mais o financiamento a juros mais baixos para a gente poder competir lá fora, precisamos desonerar as nossas as nossas indústrias. Então, o que a gente quer, como foi dito aqui, isonomia. Agora, lógico, a China ela é um outro regime. Lá eles querem o seguinte, nós queremos exportar e gerar emprego aqui, tá bom. Aí o governo vai lá ele vai, não cobra imposto nenhum, e ainda paga para aquilo ser exportado. É lógico que esse produto vai chegar um pouco mais barato aqui. Mas mesmo assim, nós estamos dizendo o seguinte, nós topamos enfrentar isso, mas tem que ter um cuidado. Os outros países já tomaram os cuidados que deveriam. O Brasil está fazendo o caminho mesmo. Mas eu quero ser justo aqui. Quando aconteceu isso, nós estamos discutindo a portaria 309, viu, Frederico? E o governo estava disposto a rever várias coisas. Mas quando saiu essa resolução dos ECs, aí, mais de 100 ECs, que, na verdade, praticamente tirou o imposto de todas as placas e painéis que vêm lá de fora, e nós temos indústrias aqui muito fortes nisso, né? Isso que gerou uma perplexidade muito grande, e aí vamos ser justos aqui também. Nós estamos sentados numa negociação, num entendimento, numa discussão para mostrar que isso foi injusto, que isso não é adequado, que isso é prejudicial às indústrias que estão fazendo a parte dela. O problema não está na indústria, o problema está exatamente em dar isonomia na hora de fazer o cálculo. E aí eu quero ressaltar aqui o empenho do nosso secretário de competitividade, Carlos da Costa, e o secretário Gustavo Henrique também, que eles estão sentados com a gente para encontrar uma solução, porque se não encontrar, nós vamos perder as indústrias do Brasil, e eu vou ficar muito decepcionado, porque eu tenho certeza, viu, Felipe, quanto mais indústria estiver no Brasil, competitiva, como nós temos, com capacidade de exportar, com mão de obra especializada, com cadeias produtivas fortes, melhor para o Brasil. Eu não quero... É diferente dos outros países que não têm indústria. Para eles, dá o ex-tarifário, dá para tudo. Mas pega um país qualquer aí da América do Sul, é diferente do Brasil. O Brasil não é um paizinho pequeno. É a quinta maior população do mundo. É a 9ª maior economia do mundo. Já fomos a 7ª economia do mundo há pouco tempo atrás. Então, nós precisamos pensar em políticas estratégicas do Brasil. Lógico, queremos baixar o custo de tudo, mas eu acho que fortalecer a indústria competitiva do Brasil sem sombra de dúvida, uma estratégia muito importante para o futuro, porque, como foi dito aqui, não há de se imaginar que nós vamos viver de serviços apenas e do agro. Não dá. Para um país com o tamanho nosso, não. É fundamental que nós tenhamos uma política de industrialização do país, e se tem um setor que está seriamente prejudicado e ameaçado no Brasil, são as indústrias, pelos motivos que eu já explicitei. A gente espera que com a reforma tributária, viu, Carlos, a gente possa implantar o IVA aqui, aí esse imposto que está de 40 e poucos % para a indústria vai baixar para 25%, é o nosso cálculo, e nós vamos lutar muito para isso, porque nós sabemos que isso pode dar um outro momento para as indústrias, inclusive para simplificar. Nós também temos o sistema mais complicado, mais judicializado do mundo, e o que tem o maior custo administrativo para as indústrias também. Ou seja, nós conseguimos criar um ambiente muito hostil para as nossas indústrias. Nós precisamos virar esse jogo e realmente botar o Brasil à frente, porque o Brasil, nos últimos 30 anos, cresceu 50% menos que a média mundial. É uma vergonha. É como se a gente tivesse os melhores jogadores estivéssemos na 3ª divisão. Precisamos virar o jogo, isso passa por essa visão estratégica do país, e nós temos que ter, sim, uma atenção muito especial às nossas indústrias, porque elas são estratégicas ao país.
Obrigado, deputado Vitor Lippe. Trouxe uma informação interessante para nós, várias informações, né? 40% do que é produzido nas indústrias filiadas à BIMAC é exportado hoje. Isso é interessantíssimo. Sempre é bom lembrar, eu gosto muito de lembrar a Embraer, que é um exemplo de desenvolvimento de tecnologia e competitividade fora do país, um segmento extremamente competitivo e difícil, que é a produção de aeronaves, né? Nós temos realmente um dos piores sistemas. Bom, pegou lá o ultimão, né? Eu diria que é o pior sistema tributário do mundo, e isso impacta muito, sem dúvida nenhuma, todo o mercado, principalmente a área industrial, e vai impactar lá o custo final de todos os produtos e serviços também, inclusive serviços. Importante lembrar que isso não é de hoje, isso vem de alguns anos já. Eu acho que falta para nós uma política, estratégia industrial a longo prazo que consiga não proteger, mas estimular a indústria nacional de uma maneira que ela se torne competitiva globalmente. Alguns segmentos nós já conseguimos fazer isso, mas em outros segmentos é paulada, né? É pancada atrás de pancada. A palavra ainda estratégica para tudo isso continua sendo o que vocês citaram, isonomia. Eu vou passar agora para o Frederico Boschin. Eu estou pronunciando certo, Frederico? Boschin, tá certo. SCH em italiano se lê que. Eu tenho que refazer minhas aulas de italiano. Tem problema. Talvez aqui o pessoal vai ficar bravo comigo com o que eu vou dizer, mas a indústria não paga imposto, ela recolhe imposto. Isso é custo. Tá? Então, veja bem, quando a gente fala que o empresário paga imposto no Brasil, isso é uma tecnicidade errada. O empresário ele tem uma carga tributária elevada que acaba onerando o consumidor. Então, o produto dele perde competitividade. Exatamente. Porque a construção do custo dele é de uma certa forma, desigual ou injusta. Então, veja, quando a gente fala que paga IPI, paga importação, paga essas coisas, isso aí compõe preço que coloca o produto de maneira mais cara lá para o consumidor. Então, o que isso quer dizer? Que, no final das contas, o sujeito que vive no Brasil é que ele tem acesso a um produto talvez ruim, porque não tem competição, porque tu não tem acesso ao mercado externo, e talvez ele tenha acesso a um produto defasado tecnologicamente e caro. Então, alguém perguntou aqui nos comentários, de fato, o problema é a estrutura tributária. Eu não falo que ela é complexa, ela é esquizofrênica, ela vai um pouco além, o problema é psiquiátrico aqui no Brasil. Porque, de fato, existe uma lógica aqui muito sui generis na interpretação de quem deve pagar o quê. Tá? Dito isso, eu vou citar aqui só o comentário do Tegon, que é nosso amigo aí, que fez uma pergunta aqui te provocando aí, Adalberto. Ele quer saber por que eu vou fazer questão de falar, tá? Ele quer saber qual é que é o critério para dizer que o painel nacional é mais eficiente que o importado. Eu acho que o Adalberto quis dizer muito no sentido aqui, Tegon, que em alguns determinados modelos de painéis, a BYD hoje faz no Brasil um painel de primeira linha no mundo. Tá? E, de fato, é verdade. Eu sei porque eu trabalho em vários projetos com equipamentos e assim, é de primeira linha, competiria com qualquer espécie de painel feito em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a China concentra a maior parte da produção mundial. Alguém me pergunta por que esses painéis de 100 watts, por exemplo, aqui, por que eu me preocupo com isso? Na verdade, o Brasil não devia nem importar esse tipo mais de tecnologia, porque são aplicações muito sem sentido. A gente deveria estar caminhando para a direção do estado da arte, da geração da energia solar, e trazer a tecnologia de ponta. Mas, enfim, claro, o que foi colocado aqui muito é isso. Talvez aqui, deputado e Adalberto, eu acho que a gente não quero polarizar a discussão, mas a tendência mundial é essa, é um pouco da gente também sentar e aceitar que existe uma concentração industrial de produção em alguns determinados polos. Placas solares, eu acho que vários países tentaram em alguns lugares do mundo e foram tentativas que, de uma certa forma, não conseguiram atingir um nível ótimo aí. A gente tem uma BYD trabalhando com painéis no Brasil porque se trata de um gigante. É uma potência mundial falar em BYD em qualquer lugar do mundo. Então, assim, qualquer iniciativa nesse sentido vai enfrentar um pouco de choque de realidade. Não é querer, é poder fazer.
O Brasil, obviamente, tem outras habilidades em outras áreas e consegue fazer muito mais coisas. Tentando desse problema aí, como é que é fazer uma limonada, eu imagino que a gente tenha que, então, trabalhar no quê? Na transferência desses empregos para a geração distribuída de energia e colocar esses empregos dentro da prestação de serviço. Se fosse isso para a gente tirar dessa discussão aqui, é que, de fato, se foi uma tentativa de aumentar a oferta de painéis, se foi uma tentativa de baixar o preço para o consumidor ou tentar melhorar a qualidade da oferta de painéis e de equipamentos, eu realmente duvido que isso vai conseguir ser atingido. Daí, de novo, aqui vem da técnica redacional aí do pessoal. Agora, de uma certa forma, me parece que essa discussão ela vem muito no reboque do que talvez seja um problema muito maior, que é carga tributária, IVA, e daí sim, eu acho que o Adalberto falou, se a gente quer uma liberação de mercado e abertura comercial, que isso não seja feito dessa forma. Porque, de novo, não é elegendo aí um governo que, abre aspas, é liberal, fecha aspas, vai abrir para todo mundo aí trazer qualquer tipo de coisa, não é assim que a gente vai resolver os problemas do país. A gente precisa ter pelo menos uma ideia de para que lado que a gente quer ir, para que tipo de indústria a gente quer desenvolver, para que tipo de oferta de energia a gente quer. O Felipe falou muito bem uma coisa, isso aqui vem muito no que a gente pretende, muito de aumentar a oferta de energia barata. Talvez isso só venha a ser feito através da ampliação da geração distribuída. E talvez a gente só consiga fazer isso dessa forma. Lembrando que a gente tem um outro ponto aqui que é importante. O custo fixo do sistema elétrico brasileiro hoje ele é muito elevado em distribuição e transmissão. Tá? Então, não adianta também a gente insistir muito na força nesse ponto, porque o sistema elétrico brasileiro ele tem um custo elevadíssimo na questão da estruturação da lógica dele lá atrás. E hoje a gente quer um modelo diferente, mas a gente tem uma bola pendurada no pé que é rede de transmissão e distribuição. A gente tem que pagar esse pessoal todo que botou dinheiro para fazer isso funcionar. Então, assim, a gente então entra aqui numa espécie de, não digo de um labirinto, mas são decisões muito difíceis de tomar. Tá? São decisões complexas. A gente tem, então, uma política nacional que a gente quer de reindustrialização, que vem aí de 30 anos de erosão da base industrial. A gente vem com uma necessidade de aumentar a qualidade da energia, e isso tem que aumentar pela oferta de equipamento barato. A gente precisa aumentar essa competitividade, a gente precisa também trabalhar, porque aqui, que nem eu falei, a gente compra em real. O real está aí com, né, o poder de compra um pouco diminuído. Então, quer dizer que muito do que a gente faz também vai enfrentar esse desafio cambial. No fim das contas, está o consumidor que paga uma energia cara, que não acessa um produto, que vive numa esquizofrenia tributária e que está tentando fazer a sua própria geração, mas que enfrenta um problema na revisão da 482. Então, assim, o Brasil é, de fato, um país que ele exige doses, aí, como diz o nosso doutor Vitor Lippe, doses de Plasil. Quem é advogado, vocês aí, eu já perdi meu cabelo por conta disso, é muita preocupação. É muito difícil resolver problemas o dia inteiro aqui, de praticamente entre psiquiatra e psicólogo, porque o setor elétrico ele é bastante complexo, tá, gente? Então, se eu fosse ter que dizer um recado final, a gente tem que fazer escolhas muito difíceis aqui. A reforma tributária seria uma dessas, tá? E daí, para dar o fecho aqui, o código aí elétrico brasileiro, ele vem tentar resolver problemas crônicos do setor elétrico. 482, risco hidrológico, todo esse tipo de coisa. De novo, a gente está tentando resolver alguma coisa de cima para baixo, empurrando um código aqui que eu não sei se vai ter aplicação nenhuma. Quer dizer, aprovação, tá? É o meu fecho aqui, tá? Então, a gente tem muito problema para resolver ainda no Brasil e, deputado, aí, conto com o seu apoio para a gente conseguir fazer esse país, né? Tá na hora. Eu ouço isso desde quando era piá aqui em Porto Alegre, que a gente um dia ia ser um país melhor. Eu não quero ser tão eloquente que nem o Adalberto aqui. Obrigado, Frederico.
Você colocou, você começou falando uma coisa interessantíssima, né? Quem paga, a indústria não paga imposto, recolhe imposto, né? É uma concepção bem diferente. É advogado, viu? Isso aqui é bem cacuete de advogado, não? Calma lá, veja bem. Mas tem uma diferença grande, sim. Exato. Também é o comentário que você falou se isso vai impactar ou não o preço final dos equipamentos no setor de geração distribuída. Referente ao novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro, que foi apresentado na sexta-feira da semana passada, a gente realmente, retrasado, a gente espera que rapidamente tramite. Existe um tempo mínimo que nós sabemos que não tramita na Câmara, né? Vão ter alterações, com certeza, emendas, sugestões, mas pelo menos o capítulo de geração distribuída nós temos trabalhado bastante, com o apoio de vários deputados, o deputado Vitor Lippe, com o deputado Lafayette Andrada, todos vêm trabalhando bastante pelo setor de geração distribuída para que rapidamente seja aprovada e que traga a estabilidade jurídica regulatória que nós tantos almejamos já há anos, né? Desde 2012, depois tivemos a 685 de 2015, e agora a revisão que começou o ano passado, né? Começou ano retrasado, na verdade, ela culminou com um texto proposto em outubro do ano passado, que foi extremamente rejeitado por praticamente todos os setores da sociedade. A nossa expectativa é que agora a gente consiga, com negociações, tentando levar para frente esse texto, que é um texto consensual. Não existe consenso absoluto, todos vão ter que ceder um pouco, mas a gente espera que esse texto, pelo menos o capítulo de geração distribuída, seja aprovado agora, né, nesse semestre aqui. Vou passar a palavra agora para o Felipe Santos. Felipe, você tem o tempo que você quiser, porque nossos colegas, né, Poxa vida, hein? Deles, eu recomendo até puxar uma pipoca aí para a gente poder... Eu tenho muitas perguntas aqui, algumas interessantíssimas, algumas provocativas, né? Não sei se nós vamos ter tempo. Isso aí. Nós não nos furtamos nenhum tipo de pergunta, nem as provocativas, mas talvez não tenha tempo de tratar todas. Mas passar a palavra para você aí, falando em nome da JA. Tá, ok. Bom, sendo direto na resposta, né, à pergunta inicial, né? Você acha, então, que a concessão de ex-tarifário afeta a competitividade da indústria nacional? Respeitosamente aqui, eu vou discordar dos colegas, né? Trazer um contraponto. Não, na minha visão, né, não afeta a competitividade. Tá? Então, vou tentar destrinchar e criar um processo de raciocínio aqui para embasar esse meu argumento. Depois eu vou fazer algumas considerações também, de uma forma geral, aí, como o pessoal comentou, alguns temas importantes para o país. Né? Por que os módulos nacionais importados o ex-tarifário em si não afeta? Em primeiro ponto, porque o módulo importado e o módulo nacional não competem entre si. Tá? Quando a gente fala de módulo é uma coisa muito grande, muito genérico. Né? Dentro da cadeia de módulos existem os seus respectivos nichos de mercado. Tá? Então, os módulos fotovoltaicos são divididos em nichos. Né? Em primeiro ponto, a gente precisa entender a cadeia produtiva. Né? Já foi bastante comentado aqui, né? E até mencionando o deputado, eu também acho, deputado, quanto mais indústria, melhor no Brasil. Eu sou engenheiro de materiais de formação e adoraria muito trabalhar numa empresa, numa fábrica, né, de purificação de silício, né? A gente pudesse ter aí a Rota Siemens, purificação, produção, né? Já visitei muitas fábricas de célula, já visitei muitas fábricas de módulo, tive esse privilégio. Eu adoraria trabalhar num ambiente desse, como engenheiro de materiais. Mas o fato é que a cadeia produtiva do módulo fotovoltaico, ele está basicamente depositado na China. Né? Como o Fred comentou bastante, né? Houve ali um processo geral de desindustrialização mundial e a China acabou se beneficiando disso, né? Abriu suas portas ali e, de uma forma geral, as multinacionais, em um determinado momento, era até chique, né? Sou uma empresa global, vamos para a China. Então, nesse sentido, a China fez a lição de casa dela, trouxe o polo de desenvolvimento tecnológico de módulos para dentro de casa, né? Então, ela detém a cadeia de produção, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, né? Então, hoje, os módulos mais potentes e mais tecnológicos nascem lá. Esse é uma parte da cadeia. A outra parte da cadeia é a geração centralizada, né? Então, a gente vem... o desenvolvimento da tecnologia é feito pelas indústrias
que inicialmente tem um foco na geração centralizada, né? Eu costumo fazer um paralelo aí com a indústria automotiva, né? Trabalhei bastante tempo nessa indústria também, e a geração centralizada é a Fórmula 1, né, dos módulos fotovoltaicos, né? Para lá que vão as principais aplicações, os módulos mais atualizados, as principais tecnologias, porque é onde se tem escala, né? Desenvolve uma tecnologia, né? Nós estamos no mercado de tecnologia, você desenvolve, ganha escala, ampliando a escala, então a gente começa a ir para o mercado de usinas de GD, né? Mini geração, e depois até a gente chegar no micro geração, no telhado residencial, né? Então, esse é o nosso mercado como um todo. E, então, os módulos nacionais e importados, eles estão em pontos diferentes dessa cadeia, né? Por que que eu digo isso? O módulo nacional, ele tem um nicho dele que é o módulo Finame, que são as aplicações onde se exige o Finame. A indústria nacional nasceu devido ao programa Finame, ao programa de incentivo, né, que trouxe a indústria para o Brasil. Mas como os colegas mesmos já comentaram, né, o módulo nacional ele tem aí a última pesquisa que saiu, né, 4,4% do total do mercado, né? Então ele é um nicho específico. Então por isso que dentro desse nicho o módulo importado não vai lá, né? Da mesma forma como o módulo nacional para esse nicho de geração centralizada, por exemplo, que demanda tecnologia, é difícil chegar lá, porque até mesmo para as empresas chinesas a competição é acirradíssima, né? São custos cada dia mais baixos, então a competição é muito acirrada, né? Nesse sentido. Eu negocio literalmente hoje, né? Como responsável pela JA, estou negociando literalmente desde 1 container até 1 giga. E de toda a minha experiência aqui dentro da JA, eu nunca me deparei numa mesa de reunião, numa negociação, com a dúvida por parte do meu cliente, assim, compro o módulo importado ou compro o módulo nacional? Ah, agora que tem o ex-tarifário, vou comprar o importado. Não, essa dúvida nunca existiu. Nunca existiu essa questão, né? Tanto que quem tem indústria nacional aqui no Brasil também tem a sua operação de importação, porque se entende que são nichos diferentes, né? Também existe uma operação de importação muito grande, né? Por parte desses fabricantes. Então, é um nicho diferente. Então, né, nesse ponto, né, dizendo por que na minha visão não interfere, porque cada um está dentro do seu nicho. E aí, complementando, né, essa questão, né, quando a gente olha os resultados de 2019, 3% dos módulos foram nacionais. E para esse ano, 4,4%, a última pesquisa pontuou. Então, a indústria nacional ainda está conseguindo ampliar o espaço dela ali, né? Apesar de ainda existir ex-tarifários vigentes antes desse, né, que a gente está falando. Esse é um ponto, né? Outro ponto é que esse ex-tarifário em específico, ele foi muito mais, talvez, uma curva de aprendizado do que propriamente um benefício, porque quem acompanha o mercado sabe que não está sendo possível aplicar esse ex-tarifário agora, né? Justamente porque são as especificações que precisam ser atendidas e o critério de competitividade de preço. E nesse critério, dificilmente os módulos estão passando por esse critério dentro desse ex-tarifário que está agora vigente. Esse é um ponto, né? Então, não está sendo uma agressão direta, porque não está passando, né? Eu mesmo, com os módulos da JA, eventualmente algum que se enquadra, eu não consigo atender esse critério de preço, né? A cadeia como um todo de módulos, né? Todo mundo está ciente aí que o preço do silício subiu, o preço das células dispararam, né? Então nós estamos tendo uma revisão de preço FOB muito grande, né? E essa revisão de preço FOB já desclassificou. Além disso, o dólar, né? Quando esse processo todo iniciou, era um outro dólar, eram outras tecnologias que estavam vigentes e culminou agora, né, de ser publicado. Então, eu também não vejo esse problema com relação a esse dilema. E também, um outro ponto é que o ex-tarifário, ele é benéfico, né,
assim como todos nós colocamos aqui, no intuito de trazer tecnologia para o Brasil. Então, os ex-tarifários, eles têm muito mais um foco para módulos, muito mais um foco de trazer inovação de módulos para o mercado, até por isso que ele tem um prazo de validade, né? Então, por exemplo, agora a gente já está indo para módulos acima de 450, já temos módulos acima de 500, 530. Acabamos de finalizar a SNEC, né, que é a maior feira de módulos aí da indústria solar, né, não só de módulos, né, do mundo aí lá na China. A JA, por exemplo, apareceu na feira com o módulo mais potente, de 810 watts. Então, quando nós vamos ter esses módulos aqui, se a gente aplicar medidas cada dia mais protecionistas, essa tecnologia não vai vir. Então, nós vamos ficar sempre adquirindo tecnologias obsoletas. Então, nesse sentido, a importância do ex-tarifário é, de fato, fomentar a cadeia da produção de energia, né, trazendo módulos cada dia mais com tecnologias mais avançadas, de tal maneira que a gente desonere o investimento, né? E aí sim, desonerando o investimento, vamos ampliar nossa presença na matriz energética, né, brasileira. Agora, fazendo alguns recortes aí sobre, né, alguns pontos que a gente passou a comentar, né? Eu acho que é importante a gente separar as questões, né? Uma coisa é ex-tarifário específico, uma questão específica, outra coisa é o processo de oh, meu Deus, estou com dificuldade de falar essa palavra aí. Desindustrialização. Né? Nós temos que separar as coisas, né? Com certeza, como brasileiro, a gente quer sempre o melhor para o nosso país, empregos de alta qualidade, indústria nacional, isso é tudo muito importante, né, para o nosso país, né? Mas o ex-tarifário que nós estamos falando aqui agora, ele talvez o último floco de neve de um iceberg, né? O problema da desindustrialização é muito maior, né? Como todo mundo aqui já colocou, carga tributária, um ambiente completamente desfavorável, né? Eu, de novo, trazendo um exemplo aqui da indústria que eu vim, né, da indústria automotiva, em 2012, 2013, eu trabalhava numa empresa de autopeças aqui no país, e eu não entrava na minha cabeça que nós tínhamos perdido uma peça que a gente fazia aqui, né, nós tínhamos perdido para a Índia. Essa mesma peça ia ser fabricada na Índia, chegava nos clientes num raio de 100 quilômetros da nossa fábrica, mais barato. Então, aí o que acontece? Então, isso não é um processo simples, não é um processo que nós vamos resolver da noite para o dia. Então, até lá, nós vamos deixar de trazer novas tecnologias para o país? Eu acho que não. Então, é interessante que a gente adote esse regime, né, visando cada dia mais tecnologias avançadas e desonerando o investimento para que a coisa continue. E, em paralelo, a gente trabalha um processo de reindustrialização do país, né, passando por todos os pontos aí que a gente já falou, né? Então, na minha visão, é isso, né? Não se competem, são coisas complementares, eu diria, né? O ex-tarifário, ele acaba complementando, sim, a indústria nacional. E do ponto de vista de serviço, né, que também a gente acabou comentando, mas nós queremos ser apenas um país de serviço. Mas no nosso caso específico, a gente está falando aqui de geração distribuída, energia solar fotovoltaica, é um serviço muito especializado, né? Não é assim simples a gente fazer um cálculo de dimensionamento, é um serviço de engenharia muito complexo, né? Um dimensionamento de uma usina, um dimensionamento de uma central, né? De uma usina centralizada. Então, são serviços, sim, mas são serviços altamente qualificados, com também bons salários, né? E assim por diante. Então, o meu ponto com relação a essa questão é que são coisas complementares. Todos os colegas também colocaram bastante esse ponto da isonomia, mas eu penso o seguinte, o doente está tendo ali uma dor de cabeça muito crônica, né? A gente não pode tratar isso como uma aspirina, a gente tem que tratar o problema na causa raiz. Por isso que eu proponho separar. Uma coisa é o ex, outra coisa é o processo de industrialização do país, né? E aí, a gente tem que buscar uma isonomia, sim, mas uma isonomia não que eu tenho esse nível aqui, eu vou subir a barra para todo mundo e todo mundo vai pagar um nível mais alto. A gente tem que buscar um processo de isonomia que todo mundo paga menos, né? Esse acho que é um processo de isonomia justo para o país como um todo, né?
Então, minhas considerações sobre esse tema são esses. E espero que a gente possa contribuir cada vez mais. Obrigado, Felipe. Você aproveitou bem o seu tempo agora. Tá certo, né? Tem que colocar seus argumentos também. É uma coisa interessante que você falou, que você colocou só no começo, que os módulos fotovoltaicos importados não competem com os módulos fotovoltaicos nacionais. Você abriu a sua fala assim, depois explanou tudo em cima da tese. Nós vamos partir agora para a última colocação e eu pediria para vocês responderem e já fazerem as suas colocações finais, porque nós estamos exatamente com 1h30 do webinar agora e para nós não nos alongarmos muito no tempo. Então, a próxima colocação é uma pesquisa, inclusive, que eu sempre faço nas apresentações da BGD, eu gosto muito do gráfico, mas ela vem da Bloomberg New Energy Finance, que prevê que em 2040, 32% da matriz elétrica brasileira vai ser oriunda de fonte solar fotovoltaica. Hoje, para vocês terem uma ideia, é em torno de 3%, 4%. Ou seja, um crescimento muito grande nos próximos 20 anos. Então, existe uma oportunidade enorme dos fabricantes, integradores, EPCistas, investidores, para instalar todo esse parque fotovoltaico, sistemas de solar fotovoltaico, tanto centralizado quanto distribuído. 75% dessa fatia de 32% da nossa matriz será geração distribuída. Então, sobre esse dilema, né, sobre esse aspecto dilema, concessão do X ou incentivo à indústria nacional, eu queria que os senhores falassem sobre se acreditam que o Brasil tem condições de atender esse mercado de bilhões de dólares que nós vamos ter aqui no Brasil e no mundo. Mas nós vamos colocar, esse estudo da Bloomberg é só sobre o Brasil. 32% da nossa matriz elétrica vai ser oriunda de fonte solar fotovoltaica. Começando pelo Felipe Santos. Isso. Então, vou complementando ainda o que eu vinha falando e já entrando nesse tema, né? Nós temos capacidade? Sim, total. Eu acredito completamente que sim. Eu gostaria de separar essa resposta de dois aspectos. Primeiro, temos capacidade de atingir esse número? Sim. E, do ponto de vista do ex-tarifário, ele vai ajudar a que esse número seja alcançado, né? Ou seja, nós vamos baratear custos de equipamentos, baratear investimentos, nós vamos concentrar nossos esforços no desenvolvimento dos serviços, dos projetos, das execuções das plantas, né? E nós vamos baratear os custos de equipamentos, né? Isso traz uma segurança maior para os investidores, né? Acaba que o ex-tarifário pode eventualmente amortizar essa flutuação do dólar que a gente vive, né? Que está, né? Enfim, é uma coisa de doido aí, né? Essa flutuação que a gente está vivendo, está difícil a gente fazer conta, né? Fazer projeção de longo prazo, né? Então, o ex-tarifário, ele ajuda nesse sentido também. Concordo com os colegas que, eventualmente, vai ser difícil chegar lá na ponta final, né, do equipamento, porque muitas vezes pode ser absorvido no meio da cadeia, a não ser que a gente alcance um grau de estabilidade da moeda, né? Aí pode ser que isso, ao longo do tempo, vá se repassando, né? O custo do Brasil já é muito alto, conforme a gente já comentou aqui. Então, o ex-tarifário ele acaba fomentando, né, através de adoção de tecnologias avançadas, acaba fomentando que a gente absorva ou ajude um pouco a diminuir esse custo do Brasil, né? A gente tem que lembrar que a indústria de módulos é capital intensivo e mudança tecnológica intensiva, né? Então, desse ponto de vista, a gente precisaria, então, para fortalecer a cadeia de módulos aqui do Brasil, teria que estar disposto a investir muito pesadamente em equipamentos, porque as indústrias se trocam, né, seus equipamentos um ano e meio, né, 2, né? Então, é capital intensivo na troca de equipamentos, produção de máquinas, então é toda uma cadeia que, se a gente quiser, né, agora eu já entro até na segunda parte da minha resposta, se nós quisermos, se o país se colocar como estratégico, eu também acredito que seja capaz, mas não é da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia que nós vamos conseguir fazer esse desenvolvimento. Tem que ser um plano de longo prazo, uma política pública, tem que ser uma política de Estado mesmo, para que a gente atinja isso, né? Nós temos capacidade técnica, temos universidades, né? Todo mundo já falou do silício, é verdade, né?
Então, a gente tem a capacidade, o potencial para se tornar, nós temos. Só que existe uma série de outros fatores, né, que estão nos impedindo de desenvolver esse potencial. É esses caras que a gente tem que desenvolver. Então, a gente tem que separar as coisas. Enquanto que a gente não resolve essas questões, o ex-tarifário, pelo menos, ele nos ajuda. Porque, imagina o seguinte, o muro está aqui, o muro está posto. Né? Até a data, a gente tem que atingir esse resultado. Se eu for acrescentando mais capex e mais capex, né, condicionando de tal maneira que eu tenha que cada vez mais ter capex para ter a indústria nacional e tudo mais, e não resolver o problema na causa raiz, dificilmente a gente vai atingir, porque daí os investimentos não vão se justificar. Né? Então, eu proponho aqui que a gente parta para resolver a causa raiz em paralelo. Uma coisa no curto prazo, a gente tem o ex-tarifário, fomentamos, adotamos medidas, tecnologias mais avançadas, trazemos essas tecnologias para o Brasil, com prazo de validade, como já reza o procedimento. Em paralelo, a gente vai desenvolvendo, resolvendo as causas raízes da nossa falta de competitividade. Né? Obrigado, Felipe. Vou passar agora a palavra para o deputado Vitor Lippe. Felipe, eu gostei porque você falou, olha, se tiver uma política estratégica, nós conseguimos produzir aqui. É isso. Nós temos aqui a matéria-prima, temos mercado consumidor e o que é melhor, nós temos escala para vender para a América Latina, porque eles também vão usar 30% da matriz dele de solar. Quer dizer, o mundo inteiro vai precisar de placa e painel solar. Nós temos silício aqui. Temos um país com uma indústria competitiva, com qualidade, por que não fazer isso uma grande oportunidade de fortalecer as nossas indústrias com empregos, com cadeias produtivas, cadeias tecnológicas e exportação? Nesse momento, por enquanto, nós estamos só importando. É uma pena. A gente espera virar esse jogo e a gente poder beneficiar ainda mais o Brasil. E ninguém é contra o ex. Você tem toda a razão. Enquanto a gente não não melhora o ambiente de negócios, né? Não melhora a reforma tributária, a gente espera resolver isso esse ano, viu? Acho que essa é a agenda número 1 do Congresso Nacional. Está havendo um bom entendimento com o governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, viu, Carlos, está colocando isso como prioridade absoluta para o país, porque esse hoje realmente é o mais grave problema, viu, Frederico e Adalberto? É o maior e o mais grave problema para as indústrias brasileiras. Então, nós precisamos resolver isso e esperamos que até o final do ano a gente tenha um IVA padrão mundial aqui, porque daí nós já vamos ter uma outra condição para as nossas indústrias e o apoio do governo. Volto a dizer, ele está sensível agora porque ele viu que essa situação criou uma situação, vamos dizer, muito injusta com as indústrias que têm qualidade, Se nós não tivéssemos, não vamos falar disso, a gente sempre precisa ter o melhor, mas nós temos o melhor aqui, e eu entendo que aquilo que a gente não tiver deve dar o X mesmo, os componentes devem dar o X, porque isso nos ajuda a reduzir o nosso custo, mas é preciso fazer isso com a prudência que precisa ser feita. Nós estamos falando de um país muito grande, que tem uma indústria forte, respeitada, com qualidade. Então, o que a gente precisa é esse diálogo que agora está acontecendo, né, Adalberto? Que nós esperamos, nas próximas semanas, achar um bom termo para que a gente possa atender as necessidades do país e fortalecer as nossas indústrias, porque essa é vamos dizer, uma área fundamental, de indústria de qualidade. E eu vou dar uma boa notícia para vocês agora. Recebi aqui no meu WhatsApp uma informação do senador Isalci Lucas, que é o autor aí do novo projeto de lei, que passou agora no Senado, agora vai para a Câmara, mas isso é uma boa notícia, porque nós sabemos que se tem algo que é fundamental para o nosso futuro, chama-se pesquisa, inovação, né? Pesquisa, tecnologia e inovação. E foi aprovado agora, vai para a Câmara, mas foi 47 votos a 1, então acho que na Câmara vai passar também, né? Mas esse projeto de lei diz o seguinte, que os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil não poderá ser contingenciado, ou seja, aquilo que está lá, aqueles recursos terão que ser utilizados necessariamente para atender às necessidades
do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da pesquisa no Brasil. E a gente fica contente porque números mostram que esse ano nós deveremos ter próximo de 6 bilhões de reais no Fundo Nacional e 90% disso está contingenciado. Nós só tivemos autorizado 600 milhões, é um valor irrisório para um país como esse. Esse é o principal fundo de financiamento e a gente espera também dar essa boa notícia ao Brasil, que precisa, sem dúvida, também fortalecer o seu ambiente de inovação e o financiamento da pesquisa e a tecnologia aqui no país. Muito bem. Era isso, deixar o meu abraço a vocês, viu, Carlos? E nós vamos continuar aí acreditando muito no país, nós precisamos fazer a desoneração também do emprego aqui no Brasil, né, da folha de pagamentos, que também é um problema competitivo muito grave do país com os outros locais do mundo. E temos ainda algumas agendas estratégicas importantes. Vocês falaram do marco regulatório agora, que está lá também na Câmara sendo discutido. Olha, nós não precisamos resolver 100 coisas, não, mas se a gente resolver 6 coisas, né, bem resolvidas, nós passamos a ter um outro patamar de desenvolvimento no país, para a gente ter um crescimento acima da média mundial, porque nós estamos com um crescimento reprimido e temos um potencial muito grande de crescimento. É isso aí, continue contando aí com a nosso acompanhamento aí da indústria nacional, e em especial aí também a questão dessa discussão da energia solar, da importância da geração distribuída no país. Obrigado, deputado Vitor Lippe. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido. Eu tenho acompanhado muitas coisas, muitas delas tangenciam a nossa área diretamente, geração distribuída. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, sim, a aprovação desse capítulo de geração distribuída que vai correr agora nos próximos meses. Sobre uma coisa interessantíssima, que é a área de pesquisa e desenvolvimento, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empresa ser competitiva, né, na era da inovação, século XXI, empresa e país, né? Aqui mesmo a gente tem bons exemplos, a BioID tem um percentual bem alto dela de faturamento em pesquisa e desenvolvimento, a JA também tem um percentual bastante considerável em P&D. Tem vários exemplos que a gente pode dar, a Apple, Google, Siemens, a Embraer, que eu já citei. Sem conhecimento, nenhum país, nenhuma empresa é competitiva atualmente. E isso é muito rápido. Hoje, quando você compra uma tecnologia na loja, ela já está obsoleta, já tem outra lá nos laboratórios ou na fábrica, prontinha para entrar, só esperando a antiga se pagar para colocar a nova no mercado. Ou algum concorrente colocar, deixar a sua tecnologia obsoleta. Eu vou passar a palavra agora para o Adalberto Maluf. O Frederico vai fechar com um ponto de vista jurídico. Carlos, olha, você trouxe um ponto muito importante. Então, se até 2040, 50, solar vai representar tudo isso da nossa matriz, e todos nós aqui estamos trabalhando para isso, olha só como é importante a gente entender o papel da indústria nesse processo. Hoje, esse ano, né, estimativa é de 8 GB e tal, se fosse tudo importado, a gente ia importar 10 bilhões de reais. Esse setor que duplica todo ano, daqui a 2, 3 anos, a gente, painel solar sozinho, iria acabar com o superávit brasileiro. Olha só o impacto geopolítico. A gente está falando de um câmbio que ia ser muito valorizado, ia aumentar 2 vezes a mais, só porque a gente não conseguiria, do ponto de vista da balança comercial, ter essa isonomia. Então, ter a indústria é muito importante. Senão, vai ser déficit. Aí a turma do gás vai ganhar força para falar o gás é nosso, o gás é brasileiro, o painel é chinês, né? Por exemplo, o Felipe falou, olha, mas reduzir, isso vai reduzir o custo e tal. Sinceramente, 12% de imposto de importação, uma usina solar, que tem um custo de bilhão, de milhões, o preço do módulo, se você põe a usina, normalmente, ela é feita com um plano econômico de 30 anos. Então, 12% de imposto de importação, na verdade, vira 0,01 do preço da energia. Né? Não é assim, reduziu 12 de imposto de importação, reduziu 12 da energia. Imagina, é um investimento muito maior, que tem financiamento, que tem operação. Tal. Então, é um impacto pequeno, que só a valorização, a mudança cambial já faz isso. Então, se nós não tivermos uma indústria forte, que rapidamente enriqueça o silício aqui,
que rapidamente gere, né, tecnologia. A gente tem, você pega Minas Gerais, Minas tem um potencial para se transformar no polo de produção dessas indústrias do futuro todas. E a gente vai ter a demanda lá na frente. Então, é só questão de resolver esses pequenos problemas para a gente construir esse modelo que a gente quer. Entende? Então, eu acho que a gente não pode parar e achar que, pô, o Brasil não tem como competir com a China. Eu concordo com o Frederico. Pô, não dá para a gente produzir tudo, né? Agora, painel solar a gente tem como produzir, porque a gente tem os minerais, a gente tem as indústrias aqui, a gente tem competitividade. Essa é uma indústria. Você vê os Estados Unidos, tinha 3 fabricantes. Quando foram colocadas as medidas antidumping, o governo americano provou que a China subsidiava em 25% a exportação na época, saiu de 3 para 15 fábricas, 25 fábricas nos Estados Unidos. Então, e não foi questão de aumentar o imposto de importação. Eu sou contra aumentar o imposto de importação. Eu não sou a favor de proteger a indústria, de reserva de mercado. Imagina, BioID, a gente é um gigante global, a gente quer competir no universo competitivo mesmo, só que tem que ter isonomia, né? Então, partindo do pressuposto que solar vai ser a principal fonte de energia do Brasil, aí que é mais importante que o setor inteiro se una para que tenha um parque produtivo. Meus amigos, vamos lembrar, a nossa briga não é de ex-tarifário. A nossa briga é pela resolução 482. Nós queremos que a energia solar seja democrática e possa ser gerada por todo mundo, que possa gerar emprego no Brasil inteiro, que possa gerar ou não. A gente quer que a 482 seja taxada, porque se a gente não tiver um parque produtivo, a gente perde apoio político, a gente perde força. O gás vai ter mais força, a eólica vai ter mais força, as outras vão ter mais força. E aí, no debate da 482, eles vão falar, pô, mas o cara já não paga imposto nenhum, vamos sobretraçar a geração aqui para ser um pouco mais justo. Aí a gente perde a briga maior, que é a 482. Então, o setor se uniu todo em prol da 482. Para a gente ganhar a briga da 482, é um corpo. Não adianta arrancar o braço fora, arrancar as pernas fora e achar que o corpo vai sobreviver. Não vai sobreviver. Eu acho que é muito simplista, alguns amigos, todos nós somos amigos, né? Aqui, independente das empresas, mas acho muito simplista. Eu sou um importador, então não estou nem aí para a indústria, eu vou importar mesmo mais barato, quero que a indústria feche. Está errado, meus amigos. A gente precisa de um setor unido. Tem que ter todos os elos da cadeia, né? Então, é simples. Eu não sou contra ex-tarifário, isso aqui eu acho que todo mundo tem esse consenso. Ex-tarifário tem que ser para trazer o top da tecnologia, para melhorar, trazer a inovação. Agora, como foi feita a pergunta, né? O Frederico trouxe aí do chat de desempenho. Bem, hoje a BioID fabrica aqui um painel de 400 watts. Foi aprovado ex-tarifário para painel de 350. 25% menos eficiente. Pior em geração de energia. Então, não faz sentido. E mesmo quando eu vou comparar coisas iguais, eu tenho que ver também a célula, a eficiência celular. Hoje você tem módulos que tem 420, produz mais, 450, 500, mas não é porque a célula é mais eficiente, é porque ele é maior. Em vez de 2 metros, ele é 3 metros. Então, a comparação justa é watt por metro quadrado. Então, quando você compara coisas iguais, você vai ver que a indústria nacional está fabricando o top da tecnologia também, né? Então, eu acho que a gente tem que evoluir esse debate. Não é um debate internacional importado, proteção da indústria ou contratos tarifários, não. É um debate da energia solar fotovoltaica, ter o papel que ele deve ter como desenvolvimento do país. Desenvolvimento, que implica emprego, implica energia limpa, implica inovação. A energia solar já é a mais barata de todas nos leilões. Então, é um processo importante, né? É uma política muito mais holística, muito mais integrada. O Brasil tem, sim, potencial para se consolidar, né? A gente tem todas as reservas, a gente já tem um trabalho importante. Olha o papel de Minas, né? Eu vi no chat também comentários sobre Minas. É o líder de geração, é o líder de todos os minérios. Quer dizer, a gente já tem fábricas, uma nova fábrica agora em Minas, tem fábrica no Alagoas, tem fábrica no Paraná. A nossa região aqui, né, Sorocaba, Campinas, Valinho, a região que o deputado Lippe aqui tem uma atuação muito importante, está falando de 3 grandes fábricas, ele está falando de milhares de empregos, né? São empregos de qualidade, são empregos que precisam ser preservados para que a energia solar fotovoltaica
tem a força que ela precisa. Por isso eu acho que é um momento de união no setor, não é momento da gente brigar, ninguém está brigando com nada aqui, a gente está só colocando na mesa essa visão de futuro, né? O Brasil quer ter condição de competir e fazer com que solar não vire um problema, porque se a gente tiver um déficit de 50 bilhões de reais daqui a 4 anos de painel solar, eu garanto para vocês que a 482 vai mudar da água para o vinho. Eles vão acabar com o solar, porque está gerando um problema de balança de pagamento do país. Não vai ter soja suficiente para exportar, ou toda a soja e todo o minério que a gente exportar vai ser só para pagar painel solar. E aí o dólar vai aumentar. Então é questão de geopolítica, é questão de uma visão muito mais ampla do problema. A gente não pode ser muito simplista. Esse é o problema de muita coisa que a gente vê na área pública, é muito simplista. Então, felizmente, a gente tem hoje um debate de melhor qualidade, o novo Código Brasileiro, o deputado Lafayette fez um trabalho importante, chegar num consenso. O deputado Lippe teve uma participação incrível, não só no tema da 482, como da indústria, né? Se não fosse o deputado Lippe, provavelmente as fábricas já tinham fechadas todas aqui, né? Então, eu acho que a gente vive um momento importante hoje de saber o papel que essa indústria tem que ter e a visão de futuro que a gente quer para que a solar possa continuar crescendo e a gente desenvolvendo o país do jeito que a gente merece. Muito obrigado, Adalberto. Agora, Frederico. Finalizar aqui, gente, que temos 10 minutos para as 2 horas, né? Que era uma, virou 2. A pergunta é se a gente consegue atender essa demanda da energia solar. Eu acho que a primeira pergunta que foi dada lá no começo e a minha resposta é sempre muito clara e eu sou, nesse ponto aqui, eu sou bem incisivo. A energia solar é absolutamente avassaladora. Ela vai comer qualquer outra fonte de energia no café da manhã. Isso é independente até da própria vontade do que se quer, tá? Quem me conhece sabe que eu sou muito pragmático e sou muito racional. Eu trabalho com números. Eu vejo um número na minha frente, eu vejo uma planilha de viabilidade. Então, vamos lá. Não existe comparação. Seja porque escalabilidade, aplicações, enfim. Por uma série de razões, a energia solar não só atende, como talvez até vai suplantar quase todas as outras. Por 2 razões. O próprio modelo elétrico brasileiro, ele migra hoje para hidráulico, daí é um hidrotérmico renovável. Então, assim, não adianta ir contra o gás. O gás, na verdade, vai ser o que vai bancar a solar e vai bancar a penetração maciça de energia solar no Brasil. Muita coisa vai ficar para trás aí de hidráulicas de grande porte, porque não vai ter como instalar. Porque não tem onde instalar, não acabou o rio, não tem mais rio de grande porte, porque o rio fica lá no meio da Amazônia. E o impacto social, econômico, socioambiental, isso não tem sentido. Então, quando alguém me pergunta sobre energia solar, eu falo, isso não é nenhuma questão mais de escolha. Isso é basicamente tu pegar, se tu for um sujeito minimamente informado, tu vai abrir o jornal em qualquer lugar do mundo, tu vai ver que se instala painel solar no mundo inteiro a uma velocidade absurdamente grande. Tá? O problema brasileiro da questão desse ponto do ex-tarifário e da entrada da energia solar é como eu digo assim, o Brasil talvez seja o 5º ou 6º mercado mundial de painel. Vamos lá. China, Europa, Estados Unidos, Austrália, Índia, Japão. O que sobrar de painel vai vir para cá e vocês aí podem combinar comigo. O Brasil não é um mercado preferencial de exportação de painel. Faz todo sentido, assim, aqui, eu vou concordar com a Adalberto, a gente tem que fazer o painel aqui. Porque, na verdade, a gente tem 2 problemas. A gente é um mercado que compra em real e isso nos torna relativamente pobre. Então, quer dizer que comprar, a gente não tem preferência de compra em nada. O Brasil é um mercado potencial de compra de painel e de desenvolvimento de mercados. Mas veja bem, a Austrália compra muito mais e paga em dólar. A Índia compra muito mais. A Índia até faz mais painéis que a gente. A Europa paga em euro. Então, os Estados Unidos paga em dólar. Então, veja, a gente tem uma defasagem disso. Tá? Muita gente está comentando aqui de fazer enriquecimento de silício no Brasil e cadeia produtiva. De novo, gente, desculpa ser realista.
enriquecimento, como é que é? Refino de silício é um negócio extremamente complicado de fazer. E outra, tu demanda um volume de energia talvez comparável com bauxita e alumínio. É altamente intensivo em energia. Isso é mais um ponto. Então, fazer cadeia produtiva, tu tem que, de novo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Tu tem que trazer equipamento importado para fazer equipamento aqui, pagando em real. Tu vai investir em qualquer outro lugar que seja na China, não aqui. Isso é uma questão de matemática. Não é querer fazer. É uma questão de competitividade da indústria. Ou seja, até mesmo para ter uma indústria, tu precisa abrir a indústria, abrir o mercado para poder importar equipamento. Porque as coisas não vivem separadas. Isso traz o reboque, talvez a minha última consideração que seja, não adianta eu ficar falando de ex-tarifário aqui se a gente não falar de ambiente de negócios. Então, assim, como é que eu vou falar em fabricar painel no Brasil se eu não tenho um ambiente que me favorece, por exemplo, aonde é que eu vou ligar esse painel? O painel não fica flutuando no meio do nada, ele tem que estar ligado na rede. Ele tem que ser colocado dentro de um sistema hoje de tributação da próprio sistema de tarifação e de tributação de energia no Brasil é um pouco complicado. Quem aí está no mercado sabe que é difícil entender o setor elétrico brasileiro. Tá? E isso é com a última discussão, que talvez seja aqui, da 482. Então, veja, por que hoje tu tem um bottleneck aqui, um gargalo no setor elétrico de instalação de painéis no Brasil? Não é por causa do ex-tarifário, não é por causa do câmbio, não é por causa de nada. É porque tu tem um elevadíssimo e talvez até insuportável risco regulatório. Fora o risco tributário. Tá? Então, o sistema de ambiente de negócios no Brasil, ele dificulta a vida de todo mundo. Então, não adianta, tu poderia produzir no Brasil um painel de 2.000 watts aqui. Painel de estação espacial. Tu poderia fazer o que tu quisesse aqui. Poderia refinar o silício que tu quisesse. O problema é que tu vai ligar essa placa e esse inversor aonde? A que custo? Quem é que paga? Qual é que é a guerra que se trava hoje? Como é que tu trabalha dentro de um sistema de forças hoje no sistema elétrico brasileiro que tem, de um lado, os monopólios naturais de transmissão e distribuição, que oneram o sistema. Do outro lado, tem um sistema competitivo de geração e comercialização de energia que tem suas particularidades de tentar trazer o preço do real por quilowatt para baixo. Mas, de novo, a gente tem uma âncora pendurada no pé, que é o sistema elétrico que custa caro. O condomínio do Simples está caro. Então, me parece que essa discussão ela deveria, então, ser precedida de uma outra. O que a gente quer para o setor elétrico? Como é que a gente vai endereçar algumas das questões referentes a, ambiente de negócio no Brasil, e daí aqui é especificamente mirando na questão da reforma tributária. 2, como é que a gente vai fazer, de fato, a questão da penetração da GD, melhorando o ambiente da própria clareza aqui de relacionamento com distribuidoras. Eu passo aqui, quem me conhece sabe que eu passo o dia inteiro resolvendo... desculpa, eu não sou nem advogado, sou bombeiro, porque é só apagar incêndio. Essa é a minha fala final aqui. E para encerrar, tá, viu? Não vou tomar mais tempo aqui, porque... Obrigado, viu, pessoal? Já vou dar o tchau também, Felipe, deputado, Vitor, parabéns pela Adalberto, aí sempre um prazer falar com vocês, e nosso presidente aí, de honra, da BGD. Obrigado, Frederico. Sou eu quem agradece. Fiquei muito feliz de compartilhar, vocês compartilharem todo esse conhecimento e diferentes pontos de vista, né, sobre o setor, sobre o segmento, puxando outros assuntos, inclusive, também. Quero agradecer a audiência. Nós tivemos alguns momentos, quase 210 pessoas assistindo. Agradecer o Felipe Santos, da JA, brilhantemente aí defendeu o seu ponto de vista. Agradecer ao deputado Vitor Lippe, também fez excelentes colocações e há muitos anos vem defendendo o setor, já não é de hoje, já são vários anos, está sempre aí bastante ativo. Agradecer também ao Adalberto Maluf, que ele está em várias lives ao mesmo tempo, nós nunca descobrimos como é que ele consegue fazer isso, é impressionante. Está sempre bastante bem informado. Ele lá. E agradecer você também, Frederico,
Obrigado. por todas as suas colocações. Eu sei que você tem ficado muito tempo esclarecendo as dúvidas de vários associados, contribuindo aí para o setor. Eu realmente espero que nós tenhamos outros encontros como este, para compartilhar informação. Isso faz parte está escrito no estatuto da BGD, compartilhar e difundir informação, debater. Claro. Inclusive, o próprio ex-tarifário tem muito a ver com a cadeia produtiva do setor, diretamente relacionado com isso. Isso, por incrível que pareça, não está no nosso previsto, né? Trabalhar a cadeia no estatuto da BGD. Mas o assunto é tão importante, impacta tanto o segmento, que eu achei bastante oportuno nós trazermos aqui para discutir, inclusive com diferentes opiniões, para nós formarmos, né, e sedimentarmos ainda mais a opinião e o ponto de vista que a gente tem a respeito. Muito obrigado para vocês. Associe-se à BGD e vamos seguir em frente. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau, senhores.